Pessoal, vocês fiquem à vontade, né, para quem estiver acompanhando, participando, fique à vontade para concordar ou discordar de muitos conceitos. E esses conceitos não são meus, são várias investigações, são vários conhecimentos que foram agrupados. E a gente está tentando chegar agora a um consenso. Isso. Eu parei nesse? Você tinha falado que quando esses desejos são reprimidos, eles viram recalques. Ótimo. Então tá bom, não eu falei muito depois, tá ótimo. E esses recalques, gente, são, então, na verdade, estruturas que ficam escondidas, porque nós não podemos revelá-las, até porque a sociedade não permitiria, e nem nós conseguiríamos trabalhar com esses desejos. Você imagina numa casa onde você adora seus pais e você tem desejos ruins em relação a ele, ou teve na infância. Eles precisam ficar escondidos, eles precisam ficar recalcados. Só que, em nossa vida, em vários momentos, o tempo todo, esses desejos tentam voltar, até porque eles estão num circuito de memória, não falo nem na área hipocampal, mas é um circuito de memória, e essas memórias voltam. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações no presente, e que talvez nos remetam a algumas sensações do passado, estes recalques, eles podem retornar. E aí nós começamos a desenvolver as angústias. A angústia é uma das maiores causas que levaria o ser humano a buscar uma psicanálise. Essas angústias são as grandes responsáveis por aspectos psicossomáticos. É muito importante a gente entender, principalmente para quem é da área de saúde, sempre você vai tentar identificar a causa da manifestação clínica do indivíduo. Então, é lógico que o indivíduo, muitas vezes, ele faz uso de algum medicamento, existe um efeito colateral. O indivíduo, às vezes, tem uma doença autoimune, então você consegue entender. O indivíduo, muitas vezes, está com várias alterações metabólicas que refletem a sintomatologia, mas quando nós percebemos que alguns sintomas, eles se tornam cíclicos, e eles muitas vezes estão associados com alguns quadros, esses indivíduos, eles estão, de fato, manifestando suas angústias. É muito comum nós observarmos pessoas que têm quadros de diarreia. Eu mesmo tive durante, eu acho que a minha adolescência inteira. Eu tinha sempre que eu precisava sair, sempre que eu precisava realizar alguma atividade que me faria uma exposição, me distanciaria de alguns ambientes, eu tinha quadros de diarreia. E aí eu pergunto, eu vou ao médico e digo o quê? Olha, toda vez que eu preciso viajar, eu tenho diarreia. Então, a gente precisa entender, não é o fato da diarreia em si, mas o que está causando esse disparo, o que está causando todas essas alterações, muitas vezes simpático-miméticas ou parasimpáticas nesse indivíduo. Muitos indivíduos começam a apresentar quadros, por exemplo, como... agora eu não passo mais. Bianca, pode passar, por favor. Muitos indivíduos apresentam quadros sintomáticos muito graves e que muitas vezes podem levá-lo a uma psicanálise, a um quadro, a buscar ajuda psicanalítica. A imagem que vocês têm aí é a imagem do médico, do grande neurologista, psiquiatra, e, obviamente, o pai da psicanálise, que foi Sigmund Freud. Freud, ele viveu numa transição entre o século XIX e o século XX, e ele fez uma série de estudos envolvendo a histeria, que era um quadro observado principalmente nas mulheres, infelizmente, uma sociedade muito patriarcal, muito machista à época, então eles associavam aquelas sensações, aquelas dores, aquelas manifestações associadas às mulheres. Mas hoje nós sabemos que a palavra histeria, ela é muito divulgada. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente histérica, e arrisco dizer que todos vocês que estão nessa sala também. Então, a histeria, ela faz parte da nossa sociedade. Então, nós temos vários quadros que nós achamos que está acontecendo, eu estou ansioso,
Isso é uma histeria. Então, a histeria não é aquela concepção ruim que todos, e principalmente a população mais leiga, entende, né? Como, o indivíduo histérico é aquele que grita. Não, a histeria é um pouco mais além disso. E a psicanálise, ela vai trabalhar exatamente isso. Ela é um tratamento onde o ouvir, onde o acolher é muito importante, onde o não julgar é muito importante, e onde o psicanalista ele vai, com manejo, fazer com que o próprio paciente, o analisando, o que vocês quiserem chamar, ele consiga buscar dentro dele as suas próprias respostas. O psicanalista não dá, diferente do psicólogo, ele não dá respostas, ele não induz respostas, mas ele faz um manejo, ele provoca. Então, é um indivíduo que tem que se identificar, que tem que se entender, e se ele assim o fizer, ele pode se ressignificar. Eu já ouvi de várias pessoas assim, mas tá bom, eu vou fazer uma psicanálise, mas e daí? E se eu entender que eu não quero seguir ordens? Bom, gente, a gente vai nos entender, não é para sair simplesmente numa anarquia total, quebrando tudo. Não, nós somos seres que vivemos em sociedade. Então, a gente vai continuar vivendo em sociedade. Quando um professor fizer alguma coisa ou der uma prova que vocês não estavam esperando, você não pode mandar o professor para qualquer local. Então, você precisa continuar respeitando, você tem que respeitar as normas sociais, mas você começa a entender com um olhar diferenciado. Você começa a entender quando você começa a justificar em excesso algumas coisas. Nós tendemos a justificar sempre. Quando alguém fala, por que você não veio? Ou por que você não veio à aula? Você fala, não, eu não vim à aula por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. É tanta justificativa que existe alguma coisa por trás disso. Então, quando nós tentamos racionalizar demais uma resposta, nós estamos escondendo alguma coisa, então a gente passa a nos policiar, a gente passa a nos entender, a gente passa a pensar e refletir um pouco mais. Isso faz uma diferença incrível na vida de qualquer um. Bianca, pode passar, por favor? Para a gente fechar essa leva agora da psicanálise, Freud, que foi uma das figuras fantásticas, e não sei se vocês sabiam, Freud nasceu na República Tcheca e ele fez toda a parte da medicina naquela região, com os grandes neurologistas da época, mas ele teve que sair de lá, expulso pela Segunda Guerra Mundial, porque ele era judeu, e aí, de novo, nós estamos num processo. Lembra de Lacan? Ser judeu não é ser uma raça ariana. Então, se o outro não é igual a mim, o outro não me serve. E é o que a gente faz hoje, muitas vezes, com várias questões sociais, étnico-raciais, homofóbicas, ou seja, se o outro não é igual a mim, o outro não me serve. Mas, na verdade, eu sou igual a quem? Porque eu também não sou eu. Eu estou me espelhando em alguém. Então, Freud teve que sair da República Tcheca e foi morar em Londres. Foi com a família, porque senão ele seria morto. E ele, lá em Londres, faleceu, porque ele tinha um câncer de laringe. Freud fumava mais de 20 charutos por dia. Então, ele teve um câncer um fim muito trágico, do ponto de vista oncológico. Mas, enfim, uma das grandes teorias de Freud, ela é representada por esse iceberg que vocês têm aqui. Então, na nossa vida, nós temos uma área consciente, ou seja, aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós raciocinamos, é aquilo que a gente integra no nosso dia a dia. Nós temos uma área pré-consciente, que é uma área em que você, muitas vezes, fica naquele borderline, você sabe que mas você segura, você não mantém, você não expressa, porque você sabe que esse pré-consciente não pode ser expresso, e nós temos a maior parte da água aqui de baixo, que é o nosso inconsciente. Então, tudo isso aqui, nós estamos falando um pouco do encéfalo.
Nós estamos falando de áreas encefálicas muito importantes. Freud chamou simplesmente de consciente, pré-consciente e o inconsciente. E dentro dessas estruturas, Freud ainda estabeleceu para o ser humano que nós temos um ego. Então, o ego é aquilo que nós estamos aqui agora, que nos norteia. O ego é aquilo que nós somos. E dentro desse mesmo ego, nós temos uma estrutura, uma entidade chamada id, que é uma entidade que lembra daqueles desejos que nós recalcamos, lembra de todas aquelas vontades, daquelas sensações, daquilo que você... Sabe aquele colega que você não suporta mais ouvir falar e você tinha muita vontade, às vezes, de levantar e simplesmente sair da sala ou até agredi-lo? Você vai falar, poxa, agressão? Tem pessoas que têm esse ímpeto. Então, isso estaria no nosso id. E isso precisa ficar quieto. Isso precisa ficar acomedido. Do outro lado, nós temos um superego. O superego, ele muitas vezes ele pode ser conduzido por um rigor social. Sabe aquelas famílias tradicionais em que você não pode absolutamente fazer nada, porque senão tem alguma coisa que vai te punir. Porque senão isso vai acontecer. Porque senão, então esse superego, ele governa juntamente com a sua estrutura, aquilo que gostaria de emergir. Às vezes a religião, o aspecto religioso, ele pode ser um superego. Tem pessoas, por exemplo, que são tão presas aos preceitos religiosos que eles não conseguem dar um passo sem essa permissão do superego. Então, isso somos nós. É uma luta entre aquele que pune, aquele que controla, com aquele que gostaria de chutar o balde, ou chutar o pau da barraca, como as pessoas dizem. Então, esse é o ego, esse é você, esse sou eu, e a gente fica nesse limiar. E é claro, pode passar, Bianca, por favor. E é claro que isso gera uma angústia muito grande. E essa angústia vai gerar sintoma. Porque quando esse recalque, lembra que recalque é aquilo que nós escondemos, ele começa a emergir, os sintomas aparecem. E aí a gente não entende, né? Você passa meses com uma enxaqueca, você passa semanas com dores, às vezes você vai fazer uma viagem, às vezes você vai estar no final do semestre, e aí você começa com dores. Ah, não, é porque eu fiquei muito tempo na cadeira dessa forma, dessa posição. E a gente começa a criar desculpas, a racionalizar a nossa sintomatologia. Então, parte disso tudo tem uma justificativa. Na clínica psicanalítica, muitos indivíduos, depois que eles descobrem, depois de tempos que eles conseguem entender a origem de parte desses sintomas, os sintomas desaparecem. E aí você vai falar, eu não acredito nisso. Olha, eu posso dizer para vocês que eu sou uma pessoa de formação biológica, biomédica, como queiram, eu duvido de tudo. Então, eu tenho, assim, muita crítica e, de fato, eu tenho observado, a gente tem vivenciado isso, e as pessoas buscam representações. Eu lembro de um caso de uma paciente que ela tinha sempre crises de êmese, crises de vômito. E essa crise, ela tinha uma relação direta com algo na sua infância com a mãe. Tanto que as crises de vômito, né, de êmese, acontecia sempre perto da mãe, hoje mais velha. Então, foi muito interessante, depois que essa pessoa conseguiu entender o que aconteceu lá atrás, que ela conseguiu interpretar ela própria. Ninguém mastigou o caso para ela. Ela precisou entender, ela precisou chegar à conclusão, ela precisou mudar. Por isso que a psicanálise, ela não é para qualquer um. A psicanálise, ela é diferente da psicologia, porque a psicologia, você trabalha muitas vezes alterações momentâneas, às vezes do trabalho, questões, por exemplo, dentro da psicologia você tem várias áreas, claro, mas você consegue trabalhar aspectos seus,
vivenciando agora, no presente. E muitos psicólogos, inclusive, conduzem o processo, orientam. Então, essa é uma formação diferenciada. A psicanálise, não. A psicanálise, se o indivíduo não quiser, ele não vai avançar. Então, é interessante dizer, mas a psicanálise faz você sofrer. Ela faz com que você enxergue coisas que você não queria enxergar. A gente precisa entender que nós perdemos o nosso conceito de príncipes, de princesas, e a gente tem que entender e olhar para si próprio. Bianca, pode passar, até porque eu estou olhando as horas, a hora está avançando. Bom, qual que é a diferença, então, da medicina? A medicina, ela, de alguma forma, ela trabalha com a psicanálise. Muitos pacientes, quando eles buscam um atendimento ambulatorial, hospitalar, eles estão, sim, buscando um diagnóstico, eles querem um tratamento, eles querem uma solução para aquele seu problema, mas você sabe muito bem, muitos pacientes estão buscando no médico uma voz, um ouvido, uma pessoa para que eles possam desabafar, para que eles possam conversar. Então, a psicanálise ela acaba esbarrando um pouco na medicina. Infelizmente, hoje, com a falta de tempo, com as consultas mais curtas, com o dinamismo de alguns sistemas, a gente muitas vezes não tem, né, vocês, profissionais da saúde, não têm esse tempo. Mas a medicina do passado tinha um pouco mais da psicanálise. Quando o paciente chegava, e ele passava, às vezes, a consulta inteira falando, colocando para fora seus problemas, e aí ele conseguia se escutar, muitas vezes. A psicologia, ela também é muito importante. Tanto a psicologia é importante, quanto outras terapias que existem. Yoga, terapias holísticas, cada terapia tem a sua função para aquela pessoa. Tem gente que não acredita, tem pessoas que acreditam, e talvez para quem acredite, ela faça bem. E qual é a diferença do ombro amigo? Porque alguém pode dizer, então, a psicanálise é basicamente um ombro amigo, né? Eu vou chegar e vou conversar com alguém. Gente, quando nós somos amigos, nós não conseguimos ser imparciais. Então, nós normalmente apoiamos o nosso amigo. São raros aqueles que vão contra, porque a pessoa não quer que alguém vá contra. E durante a psicanálise, o psicanalista não é amigo de ninguém. Ele está ali para te acolher, com afeto, com amor, com a escuta, mas ele não é seu amigo. Então, ele precisa ser neutro, exatamente para conseguir enxergar nas suas entrelinhas, enxergar nas palavras que você repete, enxergar nas palavras que você foge, que você escapa, e essas são as grandes chaves para se abrir um portal, para conseguir adentrar naquele tal inconsciente, para a gente entrar numa área, que é aquele id, onde os maiores problemas da pessoa coexistem. Bianca, pode passar. E, já fechando a parte da psicanálise, para a gente fechar rapidamente a parte da neuroimunologia, o que é um sonho? E sonho é uma coisa muito interessante, e tem total relação com a psicanálise. A gente muitas vezes encontra nas revistas, nas livrarias, nas bancas de revistas, assim, como interpretar o sonho, como analisar o sonho. Eu sonhei com uma cobra, então é isso. Eu sonhei com... Gente, comprem à vontade, né, o dinheiro de cada um. Mas o que na verdade é um sonho? Quando nós entramos numa perda de cognição, que é o início de um processo do sono, que é inclusive o processo do coma, né, do estado comatoso, mas quando nós entramos num grau de perda da cognição, começamos a distanciar dos sons, dos movimentos externos ao quarto, então nós começamos a alterar a nossa onda eletroencefalográfica. Isso é muito importante, que é uma onda distinta da nossa onda de vigília. Então, nós vamos adentrando nesse processo de sono, de desligamento do cognitivo, até que a gente chegue a um ponto onde as ondas, onde nós temos, né, o excesso de onda, que é a onda REM. Nesse momento, onde há, inclusive, movimentação dos olhos, né, na década de 70 foi descrito o movimento repetitivo dos olhos durante esse processo, é onde nós sonhamos. Então, nós normalmente sonhamos entre 5 e 6 vezes durante a noite.
É muito importante que o sonho, ele é uma área, um momento só de vocês, onde vocês conseguem, muitas vezes, transpor, a gente leva para áreas distintas, cidades, países que a gente nem visitou, então a gente traz elementos para constituir o nosso sonho. E mais importante do que isso, o sonho, ele traz tudo aquilo que estava guardado dentro de nós. Só que mesmo no sonho, a gente não pode se assustar com aquilo que a gente não queria ver. Então a gente começa a criar estruturas fantasiosas, como a gente está vendo aqui nessa obra de Dalí, né, A Tentação de Santo Antônio, onde você tem um cavalo com uma estrutura, onde você tem uma cruz, onde você tem uma mulher, onde você tem um elefante com pernas finas, tudo isso é possível no sonho. E às vezes é interessante porque nós sonhamos com pessoas muito próximas a nós. Não necessariamente é a pessoa que a gente gostaria de sonhar, mas ela é a representação que afeta e nos deixa tranquilos para sonhar. Por isso que quando alguma coisa escapa no sonho e a gente não dá conta de lidar com aquilo, nós acordamos. Então, todas as vezes que nós estamos lidando com alguma coisa que nos incomoda, nós acordamos. Não dá para a gente não consegue suportar o sonho. O sonho é uma loucura, mas é uma loucura com justificativas. Cada elemento daquele sonho, ele pode ser trabalhado. Mas a pergunta é, eu aqui de fora consigo interpretar o seu sonho? Não, não consigo. A única forma de eu entender o seu sonho é, junto com você, e você descrevendo, chegar a um consenso. Mas para isso leva tempo. Por isso, então, que esses livros de interpretação de sonho, eles talvez não reflitam, de fato, a veracidade dos fatos. Mas o sonho, ele é, sim, um elemento importante para a gente entender algumas angústias, desde que vocês consigam interpretar. O livro Interpretação dos Sonhos, de Freud, que é esse aqui, foi uma das principais obras dele, lançadas em 1900, na virada do século, mudou a história, praticamente, da psicanálise. Bianca, pode passar. Eu estou olhando aqui o horário. Bom, essa cena é uma cena muito legal. Eu adoraria discutir, vou deixar essa cena para a gente pensar um pouco, né, o que seria uma família perfeita. Essa é uma família perfeita, com todos eles ligados ao celular, como estaria o comportamento, como foi a formação dessas crianças. Para a gente, de um primeiro momento, é uma família perfeita. É uma cena que a gente precisa entender. É isso que a gente tenta buscar, o que existe por trás das situações. A próxima, Bianca. Gente, quando nós falamos em imunologia ou imunidade, eu sei que alguns aqui já fizeram imunologia, a gente sempre busca aquele conceito, né, do que a gente hoje entende lá no Senado, a imunidade parlamentar, e isso, de fato, acontecia na Grécia Antiga. Então, a imunidade, principalmente no Estado romano, ele era muito importante para que as pessoas tivessem uma isenção das ações contra ele. Então, isso era imunidade. A imunologia, eu acredito que muitos aqui já tenham estudado, mas a neuroimunologia, ela se despertou basicamente na década de 80. A gente precisa entender que precisou primeiro a neurologia se formar, a imunologia se formar, para que pudesse haver essa junção entre essas duas estruturas, que o sistema nervoso central, ele tem uma relação direta com a resposta imune do indivíduo. E a psiconeuroimunologia, eu já era estudante nessa época, ela surgiu na década de 90. Então, aqui no Brasil, inclusive, um grupo do Sul começou a falar que os aspectos neuropsicológicos ou os aspectos comportamentais alteravam a resposta imune. Os primeiros livros que eles escreveram nesse assunto mostravam pessoas, por exemplo, que casavam em casamentos tóxicos, onde, às vezes, eu sempre gosto de contar esse caso, que foi um caso verídico, onde um casal foi morar no fundo da casa da sogra. A sogra, prontamente, de boa vontade, liberou o quintal para que eles construíssem uma casa, e eles foram morar lá. Só que a menina, a esposa, foi morar no fundo do inimigo, porque as duas começaram a ter conflitos, discussões, e poucos anos depois ela desenvolveu, a esposa
desenvolver um câncer hepático. E aí a gente vai entender por que é possível desenvolver um câncer hepático depois de anos tendo um transtorno, um estresse crônico de alguma coisa que, de fato, lhe incomoda muito. Da mesma forma que eles citaram vários casos de pessoas idosas que o afeto era tão grande depois de 50 anos juntos, e depois que um falece, o outro inevitavelmente acaba falecendo. O sistema imune não dá conta de controlar, e a falência, muitas vezes, de alguns órgãos acaba sendo inevitável. Pode passar, Bianca. E, lógico que nós, quando falamos de neuropsicoimunologia, não tem como a gente não lembrar não apenas a essa parte límbica, né, não apenas a associação entre tálamo, entre hipotálamo, entre hipófise, mas todas as outras áreas, inclusive hoje a gente consegue integrar as áreas corticais, né, o neocórtex, por exemplo, eles têm funções importantíssimas, mas essa área chamada de sistema límbico, ela passa a ser muito importante. Bianca, pode passar, eu vou tentar acelerar a fala. Bom, o que essa estrutura toda nos mostra de uma forma bem rápida? Então, a gente tem o hipotálamo, nós temos a hipófise, existem hormônios que são exatamente produzidos pelo hipotálamo, que controlam na hipófise a produção do ACTH. E esse ACTH vai agir exatamente na nossa adrenal e vai, além dos mineralocorticoides para controle da pressão arterial, além dos andrógenos, os hormônios andrógenos, ela libera o cortisol. E esse cortisol tem um controle negativo na própria região límbica. Só que esse cortisol, ele tem... Pode passar o próximo, por favor. Esse cortisol, ele tem uma produção muito importante no nosso processo de sono, no nosso processo de vigília, no nosso processo de contenção do tônus muscular. O cortisol ele é muito importante para todos esses processos fisiológicos. Mas, quando nós estamos inseridos num contexto psicossocial, onde existe o estresse, como, por exemplo, quando nós estamos estudando e não gostamos do curso, quando nós moramos numa república e nós não suportamos os colegas, quando nós somos um indivíduo na sociedade e a gente não consegue se sentir social porque os outros nos discriminam, quando nós temos estímulos, muitas vezes ambientais, todos esses fatores psicossociais e ambientais alteram a produção desse cortisol e ele passa a ser produzido em grande quantidade. Pode passar? E esse cortisol, quando ele passa a ser produzido num estresse crônico, não mais no sistema de produção de controle fisiológico, mas sim crônico, ele começa a ter sequelas na vida de vários indivíduos. Aqui, por exemplo, situações em que crianças vivenciam, por exemplo, o conflito dos pais e a própria saúde dos pais. Pessoas que muitas vezes precisam conviver no mesmo ambiente, mesmo sabendo que não tem mais condições de conviver, mas eles insistem muitas vezes preservando ou achando que estão preservando a estrutura da criança. Então, é um ambiente tóxico para toda a família. E o que vai acontecer de fato para esses indivíduos? Pode passar? Nós temos exatamente isso. Aquilo que deveria ser fisiológico passa a ser crônico e passa a ter um contexto de estresse. Então, este cortisol, ele começa a ser produzido em grandes quantidades, esse cortisol começa a alterar as vias de sinalização de algumas células do sistema imune, esse cortisol passa a induzir uma imunossupressão nesse indivíduo. Pode passar. Então, de forma direta, todos os acontecimentos da nossa vida. Então, é por isso que a gente começou a apresentar o aspecto da própria psicanálise. Ou seja, aquilo que eu não dou conta de lidar na minha vida, aquilo que os outros me mandam fazer, aquilo que eu sou obrigado a fazer. Por exemplo, hoje, eu tenho, talvez alguns de vocês aqui não gostariam de estar nessa sala, estão pela lista de chamada que deve aparecer em algum momento, e eu já estou correndo, tá? Prometo. Mas, e aí? Por que vocês estão? Pela lista? Será? Então, assim, essa questão nos afeta. E aí, tudo isso ativa o sistema nervoso central, porque vocês vão ficando aborrecidos, vocês vão ficando angustiados. Nós temos uma resposta hormonal frente a essa angústia, e nós temos uma mudança comportamental.
né? Vocês do lado de lá da tela começam a ficar nervosos, ansiosos, movimentando, andando pela casa. Isso é muito ruim. Isso, se fosse repetido todas as noites, nós teríamos uma mudança imunológica, porque vocês, lá pela manhã, falariam, à noite, tem de novo outra palestra. Eu já não aguento mais isso. Então, nós nos tornamos susceptíveis a algumas doenças. Pode passar, Bianca? Bom, gente, eu estou só preocupado com o horário. Eu achei que eu ia falar um pouco mais rápido. Eu tenho alguns slides ainda. Como é que vocês costumam terminar? São 15 para 11. Até quando eu posso falar? Ou eu devo terminar? Você que sabe, a gente tem ainda 13 slides. Você acha que consegue? Só porque acho que está passando um pouquinho do horário, o pessoal tem aula amanhã. Eu sei, já fiquei sabendo que alguns têm prova, tem que estudar. É. Bom, gente, então eu vou tentar voar. Tá, eu posso terminar, não tem problema não. Fica para uma próxima oportunidade. Eu ia mostrar para vocês a questão da depressão, a questão do luto, a questão de algumas doenças autoimunes, que estão todas relacionadas. Mas eu sei, eu ultrapassei um pouco o horário também e teve essa alteração lá de meia hora, mas, enfim. Essa era uma conversa, como eu falei para vocês, então não tem início, não tem fim, então a gente consegue parar a qualquer momento, tá bom? Mas eu agradeço muito pela participação, não precisam concordar com tudo que eu falei, é uma forma da gente pensar, é uma forma de analisar. Pensem um pouco, né, quem são vocês hoje, o que são vocês, se aquilo que vocês fazem, de fato, são aquilo que vocês gostariam de fazer, ou se por acaso vocês estão fazendo para alguém que não seja vocês próprios, tá bom? Então, eu agradeço muito pela oportunidade e fico à disposição quando vocês precisarem de qualquer coisa, tá bom?